Paz do Senhor, meus queridos irmãos, pastor Ezequias, da Assembleia de Deus em Manchester, norte da Inglaterra. Estamos aqui com este grande servo de Deus, amigo, companheiro, pastor Carlos Ari. Para quem não conhece, pastor Ari é um amigo que Deus me deu há muitos anos atrás. Posso considerá-lo meu pastor. A gente trabalhou junto no norte do Brasil, na convenção das Assembleias de Deus. Ele sempre foi um dos grandes líderes daquele trabalho. Hoje dirige uma igreja com aproximadamente 10 mil membros lá na região da Grande Belém, no estado do Pará, capital do Pará. E ele veio aqui nos fazer uma visita na Inglaterra, ele juntamente com a sua esposa, e nós nos sentimos, eu, minha família, nos sentimos extremamente honrados, felizes. A gente agradece a Deus pela vida deste casal, Vanja, sua esposa, que está aqui conosco. Então, nós aqui planejamos fazer uma conversa, porque eu acho que é importante a gente saber um pouquinho da vida desse homem de Deus. Tem muitas experiências, muitos anos de ministério, e ele está aqui fazendo uma turnê missionária junto com a sua esposa. Já foi na Eslovênia, de lá ele participou de uma outra viagem por vários países, e agora está aqui na Inglaterra. Então, para mim, assim, é um motivo de muita alegria. Prazer mesmo, a gente está aqui, saber que ele veio nos ver, veio olhar a obra, veio visitar minha família. Tivemos um tempo muito gostoso ali na Escócia. Acabamos de chegar da Escócia, a gente foi lá na capital, Edimburgo, visitamos uma brasileira, nossa amiga lá. Podemos sentir a necessidade espiritual que paira nesse país como um todo. E aqui nós estamos, então, para esse bate-papo, meio que informal, mas eu creio que o que vai ser extraído daqui vai ser de muito bom proveito, não só para você que está aí, mas para todos nós que estamos aqui nesse bate-papo, nessa entrevista. Pastor Ari, não é a primeira vez que o senhor vem na Europa, você já veio aqui. Por acaso tem uma história que a gente vai contar aí, lá em 2004, quando ele veio aqui na Europa comigo, com outro pastor, também lá do Pará. Mas eu queria saber dessa viagem agora com a esposa. O que trouxe o senhor nessa viagem aqui à Europa? Ezequias, boa tarde, Amém, na paz obrigado. do Senhor Jesus Amém. Cristo. E é um prazer muito grande estar aqui contigo. Já estás aqui há 20 anos, né? Quase 20 anos, mano. Quase 20 anos. E eu, muitos anos, me preparei, queria vir aqui. Vim em 2004, 2004. 2003 ou 2003, 2003, outubro de 2003. 2003. Isso, 2003, isso. Nós viemos aqui, ele e o pastor Veracruz, Carlos Lopes da Veracruz. Nós andamos em todo lugar aqui e aqui decidiu vir embora para cá. Foi. Fomos lá Portugal, Espanha, França, fomos na Secretaria de Missões lá das Assembleias de Deus Francesa, em Bordeaux, né? Foi em Bordeaux. E também na Secretaria da Assembleia de Deus Da Espanha, de de Portugal Portugal, e na Espanha e fomos na na Jocum. Espanha também, na Jocum. E dessa vez eu não voltei mais, né? Apesar de eu ser pastor de uma igreja em que tem muitos missionários no mundo, mas as atividades muito intensas, nós adiamos, e agora nós decidimos vir a visitar alguns dos nossos missionários que estão aqui na Europa, sustentado pela igreja ou melhor, ajudados, né? Pela igreja de Coraci. Nós nunca tínhamos vindo, viemos agora. Uhum. E aproveitei para vir aqui com meu amigo de longas datas, muitas longas datas, né? Verdade. E estamos aqui, fomos até a Escócia, estamos aqui hoje conversando. E ele me convidou para bater papos a respeito do reino de Deus, das nossas vidas, da nossa família. Minha esposa está aqui, a Lindalva, a esposa dele, Amém. que fazia alguns anos que eu não via, abracei. E nós estamos aqui para junto comungarmos daquilo que Deus quer para nossas vidas. Amém. A gente, como ele falou, é uma longa parceria. Na verdade, para quem não sabe, este homem de Deus, esse grande companheiro aqui, lá em 2003, eu fiz um convite para ele, pastor Vera Cruz, um outro pastor de uma grande igreja também no norte do Brasil, na época, para que eles pudessem me acompanhar numa viagem onde nós usamos a expressão espiar a terra. Deus tinha colocado no meu coração de sair do Brasil, fazer a obra. Então, vamos olhar a Europa. E o que me chamou a atenção, pastora que está aqui do lado,
foi quando o senhor viu o meu relato, o meu convite. O senhor não disse não. Ele é um pastor de uma grande igreja, um homem, sempre foi, um homem muito ocupado. Ele ouviu o meu convite e aceitou. E eu me lembro muito bem que ele disse assim: está fechado, nós vamos para a Europa. Então ele tirou um pouco do seu tempo, da sua agenda ali, e nós viemos para a Europa, para olhar o ambiente, sentir a atmosfera e ver realmente aonde Deus queria nos posicionar como missionários. Desde a nossa entrada foi muito difícil, se lembra, né? Lembro. Ali em Lisboa foi uma viagem, foi uma entrada muito complicada. Não queria deixar a gente entrar, Não né? queria deixar a gente entrar, nós chegamos umas 10 da manhã, né, e ficamos até umas 11 da noite lá no aeroporto, mas tudo estava dentro de um projeto, um plano de Deus. Nós entramos, fomos muito bem recebidos pela igreja portuguesa, e a gente, o pastor Francisco Ribeiro, acho que é Francisco Ribeiro, Francisco Ribeiro. Francisco Ribeiro, o nome do pastor português, nos recebeu muito bem. E a gente foi, então, visitar, além de Portugal, fomos visitar, como ele falou, a Espanha, a Jocum, em Málaga, em Torremolinos, na verdade. É verdade. E depois nós viajamos para a França, onde fomos na Assembleia de Deus francesa, em Bordeaux. Foi um tempo muito gostoso, um tempo onde a gente misturou uma comunhão maior, uma amizade, estreitamos os laços de amizade, misturamos isso também com aquela viagem missionária que nós estávamos já planejando fazer, e nós fizemos. Então foi um tempo gostoso, e ali naquela viagem, Deus confirmou a minha chamada da minha esposa, dos meus filhos, para este continente. Nós não chegamos na Inglaterra, chegamos até Paris, mas já era um bom começo. Estávamos pisando em solo europeu. Sim, é Tá vendo? verdade. E aí, pastor, passou-se o tempo, passou alguns meses, na verdade, e acabou que concretizou-se aquele sonho e eu vim para a Inglaterra. Mas eu conheci o senhor, a sua esposa, sua família, sempre envolvido na obra missionária. Tinha um congresso num campo, uma igreja que o senhor dirigia lá, Sim. que impactava toda a cidade. A cidade enchia num ginásio que tinha lá, e aquilo também me impactava. Aquele desejo, aquela vontade de fazer missão. De onde nasceu essa vontade toda, esse projeto, essa visão missionária? Essa visão missionária começou ainda muito garoto. Meu pai foi pastor dos ribeirinhos do Marajó, no Brasil. E lá não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha nenhum conforto da vida. E meu pai foi para lá e nos levou toda a família e começou a nascer no meu coração o desejo de ser missionário. E com os 16 anos de idade, meu pai me enviou para o seminário, onde eu fiquei 3 anos interno, estudando a Bíblia e estudando também o segundo grau. E depois de 3 anos, eu virei professor do seminário e comecei a me dedicar profundamente à igreja, envolvido na igreja, tendo uma profissão, eu fui trabalhar para me sustentar. E nesse momento da minha vida, eu disse, preciso casar e trabalhava, eu era o secretário-geral da Escola Dominical em Belém, da Assembleia de Deus. É Uma igreja muito grande. muito grande, hoje deve ter uns 80 mil membros. E aí nós nos conhecemos, eu e minha esposa. Casei com ela e já estava na universidade. E um dia Deus me chamou para entregar minha vida. Eu entreguei meu emprego, saí da faculdade e fui ser pastor na beira do rio. É uma casa, o templo e o rio e os crentes. Muito desafio, né? Muito desafio. Difícil, muito difícil. Logo no meu início da vida, eu tinha uma filha bem pequenininha, né? Tinha 1 ano, menos de 1 ano. E nós chegamos naquele lugar e não tinha morador nenhum. Os moradores a gente não via. Eles fazem a casa fora da margem do rio. E a gente não via quase, né? Quando deu assim 7 horas da noite, aí começou a chegar aquelas canoinhas. E eu tinha muito crente. Passei lá 3 anos. E quando eu estava lá, eu fui convidado 2 vezes para ser missionário. Para ir para o Equador. O presidente da igreja em Belém, na época, pastor Firmino Gouveia, me acionou para mim ir para o Equador
porque ele estava mandando 10 missionários para o Equador e eu já tinha experiência. Ele queria que eu fosse para o Equador, com a experiência que tinha, para gerenciar os outros missionários. Mas não deu certo. Passado um tempo, ele mandou me chamar outra vez e disse que eu ia para Alberta, no Canadá. Tem uma igreja lá que não tem pastor, você vai para lá. Mas Deus não quis assim. Eu continuei sendo pastor na beira do rio. E aí eu depois fui transferido para um lugar chamado Salvaterra, uma cidade na Ilha do Marajó, e esqueci um pouquinho a missão, porque eu estava envolvido Envolvido na obra ali. assim, fazendo missão. Uhum. Quando eu digo missão, missão em outros países. Eu fui missionário na minha região mesmo, né? Tomando açaí, comendo farinha, Mas é a missão. e a missão, correto? E depois eu fui designado para ser pastor de uma igreja que era, meu pai era pastor. Era uma igreja um pouquinho melhor, que era Vigia. E lá eu fiz uma viagem para a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, para a Convenção Geral, e cheguei lá, entrei num stand missionário, e um amigo meu olhou para mim e disse, aquela chama missionária acabou? Aquilo me deu uma punhalada. Né? Eu fiquei pensando, eu esqueci? Eu não posso esquecer, Deus me chamou para isso. Mas eu sou pastor de igreja. E nasceu nesse momento não mais ir, mas criar um projeto e mandar tantos quantos eu puder. Eu fui transferido para uma grande igreja, a segunda igreja fundada no Brasil, Bragança, no estado do Pará. Uma cidade de 70 mil habitantes, mas a igreja tinha 5 mil, 6 mil membros. Era uma considerável igreja. E lá nós montamos um projeto missionário. E começamos fazendo um congresso de missões, que abalava toda a região. Inclusive, Eu ia várias vezes lá. o Ezequias ia muito lá. Ele, a pastora de Dalva, não é? Era um negócio assim, um caldeirão espiritual tremendo. Aleijado andava, cego E via. os jovens também se motivavam muito. Os jovens, era uma multidão de jovens, não é? O Espírito de Deus descia de forma poderosa. Muita gente foi mudado, muita gente saiu para a missão, muita gente foi contagiado naquelas grandes festas que fazíamos ali. E lá nós montamos um projeto missionário, naquela igreja. Nós começamos a mandar para vários missionários para o mundo. Como mandamos para a Indonésia, adotamos o Dorivan na Indonésia, mandamos para o norte, ali para o nordeste brasileiro, onde é uma necessidade muito grande, uma região assim carente, e nós mandamos para lá vários missionários, para o estado do Piauí, para Paraíba, que ainda hoje temos na Paraíba, não é? Em Pernambuco também, uma região muito carente do Evangelho, e nós mandamos também para a África. E começamos a expandir o reino de Deus. Aí, nessa época, meu amigo veio para essas terras, não é? Isso. E nós começamos a nos envolver profundamente com missões. E naquela época que eu vim com você aqui, o pastor Vera Cruz, eu vim estudar, lembra que eu disse para o Gelry, da Jocum, eu disse assim para ele, nos ensine como fazer missão aqui. Me lembro, sim, me lembro. Ele ficou olhando o brasileiro, perguntando como, porque quando ele chega aqui sabe tudo. Eu achei graça, né? Disse, não, nós não sabemos nada. Nós vivemos num país onde a igreja é muito grande, onde há muito crente. Eu fui secretário de missões do meu estado, não é? Em todo o Rio tem uma Assembleia de Deus, em toda vicinal, em toda estrada tem uma Assembleia de Deus. Aonde o correio não chega, a Assembleia de Deus chega. Aonde o governo não chega, a Assembleia de Deus está lá. Então, em todos os níveis da sociedade, em todos os rios, em todos os escalões, existe uma igreja naquele lugar, naquela terra lá. Então, nós vivíamos naquilo lá. Então, nós não nos interessávamos por outro lugar. Mas Deus nos compungiu. Nós tínhamos um líder, que é o pastor Firmino, que tinha uma visão extraordinária de missões. Eu sempre me mirava nele e naquele chamado que Deus colocou no meu coração. E nós
começamos esse grande projeto missionário. Amém, amém. Uma grande história. O pastor tem uma experiência muito vasta. E é um grande homem de Deus com missionários em muitas partes do mundo, como vocês já ouviram aqui. O senhor veio agora com a família, com a esposa. O senhor passou pela Eslovênia e visitou muitos lugares. Está aqui conosco hoje nessa viagem toda. Já faz alguns dias aí que você está no trecho, como eu te falo, no campo missionário, olhando, observando, fazendo perguntas. O que mais tem chamado a sua atenção nesse período dessa viagem aqui para a Europa? Ezequias, é o seguinte, eu diria para ti o seguinte, eu relutei durante 10 anos vir. Uhum. Você sabe que nós temos missionários na Indonésia, nós temos na Eslovênia, nós temos em Burkina Faso, África, inclusive o nosso missionário lá enfrenta muita dificuldade por Uhum. causa dos guerrilheiros, né? Nós temos na Suazilândia e nós temos no Nordeste brasileiro. Nós já abrimos trabalho na Guiana Francesa e já entregamos uma igreja para os nacionais, Uhum. né? A igreja ficou grande, bonita, bem feita, bem estruturada, a igreja de lá. E nós criamos, cresce e nós entregamos para os nacionais. Mas muitas atividades no meu estado. Eu não tenho tempo quase de nada. A igreja que eu sou pastor tem em torno de 10 mil membros. E é muita coisa. Uhum. Eu sou vice-presidente, terceiro vice-presidente da minha convenção. A minha convenção tem 4 mil pastores, né? E o território é muito longo, muito grande do meu estado. E tem que viajar todo o tempo. Mas eu senti a necessidade de vir aqui, porque a gente está investindo. E agora eu tirei um tempo, disse, eu preciso ir, eu necessito ir. E o que eu tenho visto nada mais é do que o que nós estamos fazendo. É um pingo de água no oceano. Os campos aqui estão brancos, pastor. Branco, branco. Trabalhadores. Não tem. São poucos, né? Olha, Não tem mesmo, não né? tem. É raríssimo, raríssimo. Eu diria para vocês que, para ti também, que eu fui num país aqui, eu conversando com o pastor lá, eu chorei. O país inteiro que tem 3 milhões de habitantes. Ele disse, pastor, nós temos 400 crentes aqui, em todo o país. Eu fiquei com vergonha de Deus. Se eu pudesse, não sei nem o que fazer, eu faria. E eu tenho buscado a Deus. Hoje de manhã, lá na Edimburgo. Deixa eu só falar sobre Edimburgo para o senhor aqui. Ontem nós estivemos na capital da Escócia, Edimburgo, pastor, a esposa, eu, minha esposa, e nós fizemos uma visita lá. Sim. Uma visita que foi muito especial em todos os aspectos, né? E eu fiquei muito tocado naquela visita. E eu percebi que o senhor ficou tocado também. Quando a gente ouve um pedido de uma pessoa dali Socorro. de socorro, ela falou assim para o senhor, pastor Ari, mande um obreiro para cá. Verdade. Porque o que estava lá não era, Não era de Deus. não era de Deus. E ela fez um pedido que tocou meu coração naquele momento. Sim, eu também. E como é que você vê essa situação? Olha, eu diria para ti, Ezequias, que nós vamos fazer alguma coisa. Amém. Amém. Eu tenho conversado com um pastor, eu já estou aqui há quase 20 anos. E a gente tem uma, um amor por essa nação. Nessa visita lá na Escócia, que foi para a gente também passear, conhecer a cidade, mas fomos lá fazer uma visita missionária. E o que me chamou a atenção, eu falei para ele, enquanto nós estávamos nos despedindo da dona da casa, o esposo, que é um escocês, me chamou em particular, ele viu que eu falava inglês, porque ele falou comigo, ele me chamou em particular, ele ajoelhou e pediu que eu orasse por ele, e orasse pelo filho dele. E eu me ajoelhei também
E aí ele baixou a cabeça e pediu para eu colocar a mão na cabeça dele. E eu orei por aquele homem. Depois ele me disse assim, se for preciso, eu vou em Manchester. Manchester para Edimburgo são 3 horas de viagem, mais ou menos. E ele falou, se for preciso, eu vou. E aquilo, pastor, também parte do meu coração. Porque é uma nação carente de Deus. É uma nação mesmo rica, mesmo abençoada financeiramente. Você viu aqui, quantos buracos o senhor caiu aqui? Nenhum. Não tem, não tem buraco. Né? Isso é não tem buraco, também não tem pedágio também, né? Não. Não tem pedágio. É um país abençoado, rico. Mas, ao mesmo tempo, é um povo carente de Deus. E eu me emocionei quando eu vi aquele escocês pedindo para orar por ele. Quase 2 metros de altura. Quase 2 metros de altura, se ajoelhou. Então, essa é a realidade, pastor, que a gente passa aqui. Nós, como ministro do Evangelho, como servos de Deus, a nossa oração que o Senhor mande trabalhadores para a sua vinha. para a sua vinha. O que o pastor fala, lá no Brasil, eu me questionava. E eu dizia assim, esse versículo já está cumprido aqui em Belém, aqui no Pará, aqui no Brasil. Porque o senhor sabe que lá no nosso estado existe uma igreja em cada esquina, em cada beira de rio tem uma igreja. Ou seja, da Assembleia de Deus, ou da Quadrangular, ou da Batista, sempre vai ter uma igreja ali. Sempre vai ter uma igreja. E então eu falava, os campos já não estão mais brancos aqui, porque os trabalhadores já são muitos. Aí Deus me fez saber, então tu vais cruzar o oceano e eu vou te mostrar a necessidade. E o pastor viu a necessidade aqui. Os campos estão brancos. É interessante que eu conversando com o Jonas veio aqui. Veio aqui. Jonas, eu conversando com ele lá em Jaciari, o evangelho veio de lá. Mas nós precisamos voltar. Agora é nossa vez. Isso. Nós precisamos voltar para trazer essa chama, esse fogo para cá, para onde começou. Verdade. Ele até deu um título lá que eu achei até interessante. E eu diria para vocês que eu estou impactado e eu não sei. Eu até falei para ti, nós vou ver se consigo formar um grupo de pessoas comprometidas. Eu fico olhando lá no meu estado, muita gente. Na igreja que eu sou pastor tem assim para mais de 30 jovens que são assim pregadores fantásticos. E eu cheguei lá em Edimburgo, ali na Albânia, não é? Na própria Eslovênia também. Na Eslovênia, toda a Eslovênia, Ezequiel, toda a Eslovênia tem 1000 crentes pentecostais. 1000. A minha mulher toma conta de 3.000 mulheres. Só ela, né? Só ela. E eu chego num país onde o país inteiro tem 1000 membros. 1000 membros. Meu Deus, o que nós estamos fazendo, meu pai? Então, eu vou tentar contagiar a maioria das pessoas, dos meus amigos, que são pastores de grandes igrejas, de pastores que têm 10.000 membros, 8.000 membros, 9.000 membros, 5.000 membros. São megas igrejas. E nós estamos dormindo. Verdade. Porque só entende isso, pastor, quem coloca os pés aqui. E você começa a ver. Porque nós no Brasil, a gente fica sentado na nossa zona de conforto, a gente não percebe a necessidade. Quando a gente viaja, como ele fez com a esposa, e a gente começa a observar e falar com as pessoas, principalmente com os nacionais, a gente vê a necessidade que tem. A gente vê o tanto de trabalho que precisa ser feito. A gente olha e vê, por exemplo, ontem eu fiquei, mesmo com muitos anos de experiência na Europa, ontem eu me emocionei e eu fiquei muito tocado naquela visita. Fico tocado quando eu vejo ingleses que vêm comigo. Teve um agora, nós vamos ter um batismo amanhã na praia aqui. E uma inglesa me chamou, ela não tem carro, ela falou, pastor, deixa eu ir. Me dê uma carona, quero ver. E eu fico observando assim a vontade que eles têm. Uma outra inglesa, ela foi no culto nosso lá e ela veio para frente que ela queria que eu orasse junto com a igreja. E quando eu cheguei perto, ela foi no meu ouvido e ela falou assim, eu tô com medo. Eu, por quê?
Ela falou, eu tô com medo porque eu fui no médico para um exame de rotina e, e o médico viu alguma coisa que ele disse que não é boa no meu estômago. Ele ficou preocupado e eu vou fazer uns exames amanhã, na semana. Eu queria que o senhor e a igreja orasse, mas eu tô com medo, que ele falou que ele não viu nada bom ali e ele está preocupado. E naquele momento eu olhei para aquela mulher, disse assim, parece que nós viemos aqui, pastor, para ajudar esse povo. E eu orei, peguei na mão dela, agarrei e eu orei com ela. E eu, no nome de Jesus, declaramos a cura, mesmo sem saber o que era. E quando foi agora a semana, ela veio comigo, me deu um abraço e disse: a preocupação do médico foi toda embora, aquilo ruim que estava no meu corpo sumiu e eu já fui liberada. Já estava muito feliz. Bom, Então, pastor, Deus, nosso Brasil está cheio de homens e mulheres, cheio de está. poder, de autoridade, de palavra, Sim, homens e mulheres sérios, sim. e esse pessoal precisa cruzar o oceano. Você acha isso bem? Não só acho. Agora, é claro que nós estamos, assim, eu diria que espiritualmente, nós estamos, assim, num berço de ouro. Uhum, A gente navega espiritualmente num estágio, assim, profundamente abençoador. uhum. Tu usou uma palavra ali, tu usaste uma palavra agora. Nós estamos não é acomodados, é numa zona de De conforto. conforto, não é? Nós estamos numa zona de conforto. E aí nós não sentimos necessidade de absolutamente nada. Uhum. Nós não sentimos necessidade nem de falar inglês, não é? Verdade. E aí, quando você sai de lá para cá, as coisas mudam de figura, porque a gente precisa abraçar a cultura, Entender a cultura, é isso, verdade. né? Entender a cultura, se adaptar à cultura, Amar o povo, né? amar as pessoas, correto? E ultimamente eu tenho ministrado muito a respeito dessa questão, porque às vezes nós não queremos nos submeter a alguns princípios para a gente adquirir a confiança das pessoas, Com certeza. correto? E a gente trabalha com a confiança das pessoas. Para ela abrir o coração e dizer para você o que ela sente, ela precisa sentir o quê? Você tem que Confiança. confiar, é verdade. Então, isso passa por quê? Passa por uma boa Com linguagem, certeza. uma fala consistente, adequada, comprometida, Com respeitosa, certeza. correto? Não são poderosa do Espírito Espírito Santo. Santo. Por Amém. exemplo, eu fui lá junto com você, eu não falo inglês, mas você, enquanto eu falava com a esposa dele, Eu juntei lá com o e escocês. ele se juntasse com ele, e para ele não ficar fora da conversa onde nós estávamos, e você começou uma conversa com ele, e ele começou a se abrir, começou a falar, ele viu a importância que ele era para você, na verdade. Verdade. Aí isso gerou o quê? Gerou fé, gerou confiança, e ele chega com você e abre o É coração, verdade. É verdade. É correto? verdade. Então, para nós fazermos um bom trabalho, a gente precisa também, lá do outro lado do oceano, estar envolvido, comprometido com esses Com princípios. certeza. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação Salvação. de todo Todo aquele aquele que que nele nele crê. crê. Verdade. Então, aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: como crerão? É verdade. Não é? Se eu não falar, Verdade. Verdade. eles, se não for enviado, não. Eu já estou querendo um pedaço do texto que diz: se eu não falar. Eu tenho que falar na linguagem dele, Verdade. É na verdade. língua dele. E uma coisa, pastor, que para a gente, daqui a pouco vamos terminar, mas uma das coisas que me veio na mente agora nós temos que quebrar esse paradigma de que a Europa não precisa de missionário. Não precisa, porque é um país que já tem tudo. Aqui, como eu disse lá atrás, no começo dessa conversa, é um país abastado financeiramente, realmente, Sim. mas espiritualmente é um país pobre, 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 pobre. E essas pessoas, elas estão se perdendo nas drogas, na prostituição, nos vícios, porque elas estão sem esperança, pastor. E essas pessoas, elas precisam apenas de confiar em alguém
para que elas possam se abrir e para que elas possam receber a salvação. E só para enfatizar, nós temos um projeto toda quarta-feira na nossa comunidade, uma comunidade carente, os padrões ingleses. Então vão muitas pessoas que são envolvidas com drogas, usuários de drogas e tudo. E uma vez eu estava lá conversando com um deles e eu senti um cheiro forte, um cheiro de carne podre, assim, sabe? Eu até pensei que era alguma coisa que estava lá no lixeiro ali, que estava com aquele fedor ali, alguma coisa assim, e eu fiquei incomodado, eu estava fazendo com ele aquele cheiro, e ele percebeu que eu fiquei incomodado. Ele olhou para mim e falou: sou eu. Aí eu disse: o quê? Sou eu que estou fedendo. Aí eu falei: como assim? Mas não era um fedor de não tomar banho, era de algo podre. Aí ele levantou a calça, ele me mostrou a perna dele. A perna dele estava só aquelas úlceras, pastor, devido às drogas, eles se injetam as drogas, aquela vez estoura. E aonde estoura vira aquelas feridas imensas. Ele estava cheio de ferida. E aquela ferida estava já exalando um mau cheiro. E aí agora, eu vou me afastar, eu vou correr. Eu olhei para aquele homem, e eu o abracei, e eu continuei a conversar com ele. E aquilo me deu assim mais amor, sabe? Sei. Porque alguém pergunta, mas aqui no Brasil tem também? Sim, tem, é verdade. Mas nós temos muitos companheiros no Brasil que podem já fazem esse trabalho. Sim, muito. Aqui muito. nós não temos. E aqui os campos estão brancos. Pastor Ari, obrigado por essa palavra. Que é isso. Obrigado por estar aqui comigo, para minha família, minha esposa, minha pessoa, meus filhos, a Gabriela e o Rafael. E para a igreja, é um bálsamo ter a sua esposa, Vângela, que está aqui do nosso lado. Pastor Ari, é um grande prazer. Me sinto honrado, me sinto emocionado. Eu falei para minha esposa, quando o pastor vai embora, quando eles voltarem, eles vão voltar logo no início da semana, fica só a saudade e as lágrimas. Mas eu sei que ele falou uma coisa ontem lá na Escócia, que a gente vai estreitar as relações. E eu creio nisso. Eu creio que é de Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. E vamos terminar com a oração? Amém? Calma, calma. Ok, calma lá. Ele quer falar. O pastor quer falar mais uma coisa. Vamos lá. Calma. Acontece o seguinte, eu me sinto extremamente muito honrado. Inclusive, eu tenho brigado com ele aqui, porque ele não está deixando eu pagar nada. E eu tô me sentindo como o quê? Como um rei. Eu não mereço isso. Eu sou missionário, né? E eu me sinto sem palavras para expressar Amém. o sentimento, a gratidão, o carinho, a ternura, quando ele tirou férias, né, de licença para poder me receber minha esposa, Ezequias, no fundo do meu coração, muito obrigado. Amém. E Eu já orava por ti, eu vou orar muito mais por ti. amém. Porque eu sei, eu sinto aqui as dificuldades que você Amém. passa. Não é dificuldades que Jesus supre todas as coisas, não é? Uhum. Mas são dificuldades de escassez de mão de obra, de dificuldade longe da família. Graças a Deus que Deus curou teu coração. Amém. Tu realmente amas esse país, não é? Amém. A gente sente esse amor, esse afeto, esse carinho. E a coisa mais bonita que tu me disse foi que os teus ossos vão ficar aqui, Vamos ficar aqui, se Deus quiser. né? E isso significa que a chamada que Deus te deu foi uma chamada completa. Amém. Tu não está pensando em açaí, em farinha, de nada. Tu está Pirarucu, né? no pirarucu, nada disso. Hoje você é um homem voltado único e exclusivamente para ajudar este povo Amém. que Deus colocou no teu coração. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te proteja. Amém. Tua família, teus filhos, Amém, pastor. né? Amém. Tua esposa, que você tenha saúde Amém. e que a mão poderosa
de Deus possa estar sobre tua vida. Amém. Esteja certo Amém. que nós vamos estreitar muito mais, Amém. não só a amizade, Amém. mas o trabalho. Amém. O trabalho. Amém. Que seja um trabalho consistente, lento, mas consistente, Amém. bem estruturado, que não haja nenhum sobressalto, nenhum Amém. problema, e que eu sei que vai ganhar é o céu, Amém. é Glória o a Deus. reino de Deus. Amém, pastor. Porque Deus me chamou para servi-lo. Amém. Tu me conhece há tantos anos, Amém. não é? Eu poderia ser, tu sabe que eu poderia ser muitas outras coisas, ter muitas outras coisas. Mas Deus me chamou para isso. Eu amo, eu estou com 63 anos, desde os 24 sendo pastor, não é? E vou jubilar no dia que Jesus me levar para o céu e dizer para ti que Deus continue te abençoando e toda a comunhão, todo o relacionamento, tudo que for necessário, nós vamos fazer para que a obra de Deus desenvolva Amém. aqui nesse país. Só para a gente fechar da oração, pastor, você falou sobre isso, aqui está a Vanja do lado. Eu falei com a minha esposa sobre isso ontem, estava conversando no quarto, né? E eu disse para ela que é uma honra recebê-lo aqui. E para mim, isso não é um gasto, é um investimento. Vocês, quando chegam na minha casa, você vai na igreja pregar domingo, vamos para o batismo lá em Scarborough, amanhã, numa praia. O Senhor abençoa a igreja. O Senhor vai abençoar as vidas que ali vão estar. E para mim, isso de estar paga um almoço, isso para mim é um investimento. E eu faço isso com todo prazer. Meu coração é um coração de alguém que entende que a obra de Deus, ela não é um gasto, ela é um investimento. Se eu venho fazer a obra de Deus, é investir nesse projeto, nesse relacionamento. E quando o Senhor for, saiba de uma coisa, que vai deixar para trás um pastor mais fortalecido, porque comunhão é importante. O Senhor, meu pastor, foi o Senhor que veio comigo em 2013 para esse país, para esse continente. Foi o Senhor que disse que esse aqui é o continente, Deus vai te usar aqui. Foi o Senhor que profetizou na minha vida. E eu devo muito a Deus, claro, tudo a Deus, e muito daquilo que foi realizado aqui, devo a sua vida, por o Senhor ter sido deixado usar por Deus para me abençoar. Então, eu sou grato a Deus. Então, não é gasto, isso é investimento, e o reino de Deus é que agradece. Tá bem? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graças pelo teu amor Aleluia. e pela Jesus. tua bondade. Aleluia. Olha a carência, Senhor. A carência é tão grande deste continente. Nos desperta a cada dia, a cada momento. E tudo que temos, todas as forças que temos, toda a capacidade intelectual que tu nos deu, seja envolvida única e exclusivamente para alcançar a maior quantidade possível de pessoas. Olha o Ezequias que está aqui com sua família. Solidifica, consola, conforta, edifica. Que as suas palavras sejam ungidas por Amém, ti. Jesus. Que o Espírito Santo continue dominando, Senhor. E que sua visão continue grande, longa, poderosa, Senhor. E que tua mão possa continuar abençoando esta igreja, Amém. crescendo, estruturando-se, e que dela possa nascer centenas de missionários. Amém, Jesus. Que possam ser espalhados por este continente, Amém. Senhor. Amém, E que tua mão poderosa e o teu desejo possa se realizar aqui neste continente através dos teus filhos, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.